Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have. Hoje é dia 22 de agosto de 2024 e é o dia que eu escolhi para gravar o primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre história, que é o Historinhas do Tipão. E quando se começa a fazer essa série de vídeos sobre história, no primeiro vídeo costuma-se falar um pouco sobre o que é a história. E a história, ela é muito 22 de agosto, porque houve um 22 de agosto de 1791, que foi quando o povo negro de Santo Domingo não deixou para segunda, tomou as rédeas da história em suas mãos, se libertou da escravidão e se tornou uma nação independente. Eu falo da República do Haiti, da Revolução do Haiti. E isso é muito história. Mas você está gravando no dia 22 de agosto, por que você não gravou no dia 19 de agosto, que é o dia do historiador? Porque o dia do historiador, ele é 19 de agosto, ele é em homenagem ao nascimento do Joaquim Nabuco de Araújo, que foi um historiador. Mas ele é um historiador ali do século XIX, membro das elites, das elites sociais, elites políticas, que se enquadra numa historiografia que é apontada aqui nesses livros que eu uso para basear a minha fala nesse vídeo. Que vocês conseguem ver, o Domínios da História, do Ciro Flammarion Cardoso e do Ronaldo Vanfas, professores universitários, e o Peter Burke também, historiador inglês, A Escrita da História, Novas Perspectivas, do Peter Burke, são os dois livros que eu uso aqui para falar com vocês um pouco sobre o que é história. E o Joaquim Nabuco, ele é parte de uma historiografia dita historiografia tradicional do século XIX, que ela é falada nesses dois livros aqui. E como é que ela é descrita? Uma historiografia feita pelas elites, ele é membro das elites, filho de um político da elite, o José Tomás Nabuco de Araújo Filho, e é uma historiografia que ela fala muito. Eu já li alguns trabalhos algum trabalho do Joaquim Nabuco, que é uma historiografia muito focada na narrativa de grandes acontecimentos, de grandes feitos, dos grandes homens, das grandes personalidades, que valoriza muito, foca muito nas personalidades e nas capacidades administrativas daquele político, entendeu? Daquele herói da nação, justamente para servir como construção de uma identidade nacional, onde esses grandes heróis, esses grandes políticos, eles serviriam para o restante da população como exemplo de devoção à pátria, ao monarca, no caso aí do Brasil. É uma historiografia focada muito no indivíduo, esquecendo os coletivos, e aí já começa a crítica, É uma historiografia pautada muito em fontes documentais, fontes escritas, principalmente aquelas que são elaboradas pelo Estado, vistas por essa historiografia como mais confiáveis, porque são originárias do Estado, e que tem o objetivo de montar uma versão oficial da história. Essa historiografia ela tem a pretensão de ser a versão oficial da história, como se houvesse uma versão oficial. Essa é a verdade da história,
é uma corrente de pensamento que ela tem, é considerado como fundador o Leopold von Ranke, também historiador do século XIX, e que está buscando essa reivindicação de um caráter científico da história. Então, ser científico para a história seria algo parecido com nas ciências exatas, ter uma versão da história, algo certo, né? E aí já é uma outra crítica, quando o objeto de estudo da história, né, a humanidade, essa historiografia tradicional diria os homens, né, mas a humanidade, as sociedades, são objetos de estudo complexo, né? As sociedades ao longo do tempo são objetos de estudo complexo, nós temos visões diferentes entre nós e ao longo do tempo. Nós mesmos, enquanto indivíduos, mudamos ao longo do tempo, somos diferentes uns dos outros, as sociedades são diferentes umas das outras, culturalmente falando, e sofrem transformações ao longo do tempo. Então, essa historiografia, ela nos 2 livros aqui que eu apresentei, ela é criticada nesse sentido, de querer ser a única versão da história e dela focar muito num caráter descritivo dos fatos. Aquela visão que vocês provavelmente talvez ainda tenham da história de ser uma decoreba, em data tal ocorreu isso, aí depois em data tal ocorreu aquilo. Para que eu quero ficar decorando isso? Não explica muito o porquê desses acontecimentos terem ocorrido e do porquê estudar história, que é o que eu estou tentando fazer aqui. É uma história que ela exclui períodos da humanidade que não possuíam esses documentos escritos. As outras abordagens históricas que também estão presentes aqui nesses 2 livros, né, conhecida como a nova história, ela entende que justamente que a realidade social ela é mutável, que as sociedades elas têm visões diferentes do passado, porque elas são fruto de culturas diferentes, passam por transformações diferentes, por fatos diferentes. Por mais que tenham fatos que afetem, que envolvam várias sociedades, a própria maneira como eles afetam, ela é diferente e ela produz visões sobre o passado e sobre o mundo presente ou do passado diferentes. E essa nova história ela é feito referência a ela nesses 2 livros, ela forma a sua identidade, né, como uma reação a essa historiografia tradicional. Então ela é uma historiografia que entende que o mundo e as sociedades eles estão sempre em transformação. E que não existe uma versão assim oficial da história, até porque ela foca na ideia de que nós somos diferentes, né, no nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Nós temos religiões diferentes, origens diferentes. Uma determinada cultura não é superior à outra, como se acreditava em determinado período histórico, até para justificar projetos de dominação e de poder em relação a outros povos, como, por exemplo, no caso do imperialismo, quando países europeus, através das navegações, foram colonizando povos da América e da África, da Ásia, sempre baseados numa visão de inferiorização daquelas outras culturas, daqueles outros povos, inclusive como se estivessem produzindo ali, estivessem exercendo uma visão civilizatória, ou seja, colonizando esses povos. Eles iriam contribuir para o seu desenvolvimento. O que essa nova história vem criticar. A história tem várias versões.
A história, ela é a realidade social é um objeto de estudo complexo. Existem várias maneiras, várias formas de se abordar o passado que são válidas, inclusive resgatando algumas características da historiografia tradicional, resgatando a narrativa como sendo importante para servir de referência para a análise das estruturas, mas de forma alguma defendendo que a história deva se conter a datas, a grandes acontecimentos, às elites, ou seja, os povos que foram colonizados, na visão da historiografia tradicional, eles não possuem história, os humildes. Para a nova história, tem. Na verdade, são parte muito significativa da história, a ponto de eu ser um historiador formado a partir da visão dessa nova história, e ao invés de escolher a data de 19 de agosto, nascimento de um político, que produz uma historiografia nesses moldes tradicionais, ele mais ligado às elites, eu escolho 22 de agosto, data de início, 22 de agosto de 1791, data do início da Revolução do Haiti, que foi quando o povo negro, o povo mais humilde, tendo consciência da sua dignidade, que o cativeiro não tira o seu valor como ser humano, tomou as rédeas da história em suas mãos, liderou o movimento, se libertou da escravidão e se tornou uma nação independente. Esse é o peso que possui o estudo da história. Entendem? Tem um documentário chamado, eu assisti há pouco tempo, Coleção Antirracista, Racismo Estrutural. Ele explica que os descendentes dos povos africanos não conseguem, ainda nos dias de hoje, esse documentário traz pesquisas de 2020, né, bem recente, não conseguem ainda nos dias de hoje estar representados da forma devida, né, em sua proporção que possuem na nossa sociedade, nos órgãos de poder público, no STF, no Executivo, na Câmara. E isso reflete um racismo estrutural, porque como essas decisões, como esses cargos são mantidos para os descendentes de europeus, veja que a gente está falando do passado de uma cultura imperialista e preconceituosa, racista, ela não fica presa no passado. Veja que ela tem repercussões no presente. Como esses cargos, ainda hoje, esse documentário fala de pesquisas assim, do ano de 2020, como esses cargos ficam praticamente reservados a brancos, as nossas leis, elas não têm um olhar para a população negra que teriam se essa visão desse racismo, essa prática desse racismo estrutural não impedisse que a nossa população negra estivesse ali participando da elaboração dessas leis, seja atuando no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Então essa nova história que esses dois livros aqui que eu mostrei para vocês está defendendo, ela vincula, ela não só não se prende em descrever acontecimentos, mas ela vincula o passado ao presente, no sentido de que o estudo da história deva servir, de acordo até com o Jean Seixnoux, que é citado aqui no Domínios da História, que ele defende o estudo do passado a serviço direto de uma militância política, revolucionária e popular, que é justamente a Revolução do Haiti. Para mim, significado da história, de propósito da história. Então, a história não pode ser só descrever fatos dos homens ao longo do tempo. Deve haver um propósito. Tudo isso faz parte da história. O estudo da humanidade ao longo do tempo e os fatos históricos com certeza fazem parte. Mas a história é muito mais do que isso, é um propósito. E a nova história defende o estudo dessas estruturas como parte desse propósito, de a partir do estudo crítico do passado e das suas estruturas, se chegar a um direcionamento político para o presente.
E aí, como são considerados aí novos pontos de vista para que novos atores participem da história, né? Aqueles que antes eram vistos como derrotados ou que estavam fora da história, né? O povo negro, as mulheres não tinham muito foco da produção historiográfica, não apareciam muito na história. E outros povos que têm outros grupos sociais que têm um histórico de sofrerem preconceito, né? Os LGBT, povos que sofreram preconceito religioso, né? O povo negro, a religião negra, né? Que em relatos de viajantes e produções sobre o passado europeias eram religiões vistas como inferiores ou nem religiões. Ouvimos isso de políticos mais recentemente, né? Que as religiões de matriz africana não seriam religiões e são a fé e fazem parte da nossa cultura. Eu sou também escritor, estou no Instagram, estou no Twitter, escrevendo poesias. Recentemente escrevi sobre a Bahia e termino falando da Bahia como encontro de ancestralidade. Hoje mesmo de manhã escutei Caetano Veloso cantando Terra, dizendo que tudo na Bahia tem um jeito terra e faz a gente querer bem. A cultura da Bahia, a culinária, a religião, ela está presente na nossa cultura. E a nova história quer dar voz a esses atores, a esses agentes da história, eu gosto de dizer assim, agentes da história, que antes eram excluídos. Então essa nova história, ela, como quer dar voz a novos grupos, novos personagens, ela também considera outras fontes alternativas. E aí períodos que eram considerados como excluídos da história, porque não tinham uma produção de fontes escritas, passam a fazer parte, porque são considerados vestígios arqueológicos, o estudo de moedas, por exemplo, a numismática, inclusive para reforçar teorias que antes não encontravam base porque não haviam fontes escritas e só as fontes escritas, principalmente as ligadas ao Estado, que eram consideradas. É uma história, essa nova história, ela tem uma descrição que ela possui características diferentes de uma obra para outra que eu mostrei para vocês. O Peter Burke, ele entende, e isso é muito importante, que essa história, essa nova história, esse nova, deve ser colocado entre aspas. Porque no período do século XIX, quando essa historiografia tradicional ela era mais prestigiada, essa nova história, entre aspas, essa concepção de nova história, que considera mais as estruturas e quer ter um olhar mais amplo para além da política, né, a política dos homens, tal, que ela tem uma preocupação mais com o coletivo, com uma explicação mais ampla do social. Essa concepção de história ela já existia. Se você fala de história, vocês sempre acham que a gente lê muito Marx. Já existia no século XIX o Marx, o Max Weber, o Émile Durkheim, que já tinham essa preocupação com o estudo das estruturas, com o estabelecimento de um olhar mais estrutural da sociedade. No século anterior, os filósofos iluministas também apresentavam essa preocupação. Então ele fala essa visão de história mais ampla, que quer abarcar novos atores, que está mais preocupado do que estabelecer uma versão oficial. Ela quer ter uma visão mais total, mais ampla do que é o seu objeto de estudo social humano. Ela já existia, ela é contemporânea ali dessa historiografia tradicional. A diferença é que essa historiografia tradicional, ela tem prestígio numa época em que, por exemplo, a nobreza ainda era a classe dominante na maior parte do mundo. Ela é uma historiografia que está
preocupada com a construção da identidade nacional e de reforçar o poder do Estado, numa época em que os estados, em sua maioria, ainda eram estados dominados pela nobreza. Já havia ocorrido a Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa ela é um start. Tem autores como Arno Maier, que escreve A Força da Tradição, que falam que a Revolução Francesa ela é o início de uma caminhada em direção ao domínio da burguesia, que ele entende só se firmar como classe dominante realmente no planeta após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então essa historiografia ela tinha uma repercussão maior, um prestígio maior no mundo que ainda era dominado pela nobreza. A nova história ela vem falar mais para um mundo que, poxa, se a gente ainda está longe do ideal desses grupos atingirem, né, o que eu estava explicando aqui, de estarem representados, né, nos espaços de decisão, nos espaços de fala, não só no Congresso, no Executivo, no Judiciário, mas também na nossa teledramaturgia, que nós presenciamos avanços, temos um número maior de atores e atrizes negros. Esse documentário que eu citei, Coleção Antirracista, Racismo Estrutural, não deixa de citar avanços, são apresentados ali advogados, juízes, né, que atuam nos órgãos de decisão, nos órgãos de fala, mas ainda é preciso avançar. Se o mundo ainda se a nossa sociedade ainda não alcançou esse objetivo, houveram avanços nessa questão. É o que busca essa nova história. Mas 'cause all I ever have redemption songs.